A felicidade daquele que ama a Deus não depende do momento que ele está vivendo em sua vida, mas sim daquilo que ele tem dentro dele, meu amado. Sabe, queridos, o contrário disso daí, a murmuração, por exemplo, a reclamação, é um sinal de incredulidade, é um sinal de que eu estou dizendo, Deus perdeu o controle das coisas. Porque eu estou chateado, estou murmurando, estou abatido, estou para baixo, estou caído. Então eu acho, bom, Deus acho que me abandonou, Deus não está cuidando das coisas, Deus está alheio àquilo que está acontecendo. Segundo cuidado que nós temos que tomar aqui, que Paulo fala, é com os falsos líderes. Com os falsos líderes. Falsos líderes tem em todo lugar. E Paulo está dizendo aqui, acautelai-vos, ele fala 3 vezes, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Tomem cuidado com líderes religiosos que podem levar você para longe de Deus, que podem roubar a tua vida. A fé cristã é algo do coração, meu amado. Não é algo exterior. Você pode ter uma aparência de piedade e não ser uma pessoa piedosa. Você pode ter uma aparência de algo e não ser. É o que eram os fariseus. Jesus falou para eles, olha, vocês são que nem sepulcros caiados. Por fora, todo pintadinho de branco, bonitinho, mas por dentro são ossos podres. Então, às vezes nós transformamos a religiosidade em apenas algo exterior e não algo interior. Aí a igreja começa a achar que o exterior é mais importante do que o interior. E muitas pessoas acham que alguém é crente pela roupa que ele veste, pelo cabelo da maneira como ele penteia, se ele usa tatuagem ou não. Não, aquele é mais crente porque ele não usa nenhuma, não tem tatuagem nenhuma. Falsa circuncisão, é isso aí. Falsa circuncisão é você colocar a tua fé nas coisas exteriores, como se elas fossem mais importantes do que o interior. Claro. Querida, eu não preciso chegar aqui na igreja e falar o seguinte aqui. Meninas, mulheres, não venham aqui na igreja de mini saia, que é feio. Não preciso falar isso para você. Se você usa uma saia muito curta, mas muito curta, que parece que você nem está com saia, quando você se converte, aos poucos, o Espírito Santo vai tratando coisas no teu coração. E você vai chegar um dia no espelho e vai olhar lá e falar, puxa vida, não é legal esse jeito que eu estou. Eu vou trocar um pouco, vou aumentar um pouquinho, né? Descer um pouco mais. Não estou dizendo que vai descer. Enfim, sabe, queridos, a falsa circuncisão é quando a gente coloca a nossa fé naquilo que é exterior apenas. Ou começa a trazer símbolos para a igreja que não tem nada a ver com a igreja. Leva a rosa ungida, o sal ungido, o óleo ungido, agora na pandemia o álcool ungido. É verdade. Não, é para a gente rir, mas é chorar. A caneta ungida. Agora você vai escrever na Bíblia, no seu caderno, as anotações do pastor, com essa caneta ungida, que só custa, por apenas R$500. Só por R$500. Você vai levar a bênção da caneta para a tua casa. Esses dias, queridos, basta um passeio pelo YouTube, eu nem perco o meu tempo. Tem mais coisa para fazer na vida. Tá? Eu vou estudar a Bíblia, enfim, eu já falei há mais de 40 anos, desde que eu me converti, de manhã, todos os dias. É para mim orar e estudar a Bíblia. Das 5 da manhã que eu levanto até meio-dia. Todos os dias. Então, eu não vou perder o meu tempo ficando ouvindo bobagens. Mas, como eu fui ler isso aqui, eu pus lá no YouTube. Basta um clique no YouTube para você ver as maiores aberrações que existem, principalmente no meio pentecostal, que é o meu meio. Me converti na igreja pentecostal, oro em línguas todos os dias, creio nos dons do Espírito, creio em visões, creio em palavra de conhecimento, creio em palavra de sabedoria, os dons da fé, tudo isso daí, eu creio nisso daí, está na Bíblia. Mas eu vi gente, pastor, enchendo bexiga. E você compra a bexiga, R$500, você vai levar o ar profético para a tua casa. Tem a unção de Manassés, que até hoje eu não sei qual que é, porque eu não vi nunca na Bíblia Jesus falando, vou te ungir com a unção de Manassés. É a unção de Elias, é a unção de não sei o quê, é a unção daqui. Eu não sei onde eles acharam isso daí. Minha regra de fé está aqui, ó. Tem gente que até pensa que eu sou pastor batista. Não sou pastor batista, não, sou pastor pentecostal.
Tem gente que pensa assim, porque eu não faço nada disso daí. Até porque, por que eu não faço isso daí? Porque não está na Bíblia, meu amado. Eu não quero iludir você. Você não precisa de amuleto para crescer na fé. Você precisa crer em Cristo. Obedecer a palavra. O falso pastor, ele nunca prega sobre arrependimento, ele não prega que você precisa mudar de vida. Venha do jeito que está e viva do jeito que está, porque Deus é amor e Deus ama você, e você vai cair no inferno achando que isso é uma verdade. Você não precisa se arrepender, você não precisa mudar de vida, porque você vai para o céu, porque Deus é amor. E você vai para o inferno, e de repente quando você morrer e abrir os seus olhos, você está no inferno e frequentou a igreja por anos, mas não se arrependeu do seu pecado. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu até mostrei, eu falei para vocês aqui, uma Bíblia, em que? Uma Bíblia, está à venda aí, em que se tira da Bíblia todas as partes que falam sobre homossexualidade. Nós temos que reformar a Bíblia, contextualizar a Bíblia. Então, isso é uma coisa antiga, isso é coisa antiga. Nós temos que modernizar a Bíblia. Deus é amor, ama todo mundo. Sim, é verdade. Sendo amor, Ele vai mandar um monte de gente para o inferno. Aliás, Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita e não larga. Aí, as pessoas são enganadas por uma falsa pregação, por um falso ensino, por uma falsa mensagem. E elas não se arrependem. Qual que foi a primeira coisa que Jesus veio pregando, João Batista veio pregando? Arrependei-vos, Jesus falou, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Se você quer chegar a Cristo, a primeira coisa você precisa se arrepender. No dia de Pentecostes, Pedro pregou lá, e os judeus falaram o seguinte, e agora, o que nós vamos fazer? E Pedro falou, arrependei-vos e crede no Senhor. É isso, começa pelo arrependimento. Me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu estou indo para lá, mas agora em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, eu vou para cá. Eu me arrependi do que eu estou fazendo. E você crê em Cristo, claro. Só o arrependimento não vai levar você para o céu não, meu amado. Você pode se arrepender. Nós precisamos de Jesus para a salvação. Agora olha só, os falsos mestres, o seu ensino, eles defendem às vezes causas boas inclusive, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Por exemplo, eu já vi na internet coisas assim, igreja ajudar pobres, nossa igreja ajuda pobre. Todas as igrejas evangélicas acreditam que fazem alguma coisa em favor de pessoas mais pobres. Acho que se tirar as igrejas do mundo, as igrejas cuidam de crianças, cuidam de órfãos, as igrejas cuidam de pessoas de rua, as igrejas dão cestas básicas, acho que mais do que qualquer órgão de governo, enfim, tudo isso daí ótimo, é um papel que a igreja faz. Mas isso não leva à salvação, isso qualquer organização não cristã pode fazer. Jesus não falou assim, ide por todo mundo e cuidar dos pobres. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por quê? Porque muitas vezes os pastores acabam transformando o seu ministério em causas sociais. E não na pregação do Evangelho. Então você dá comida para ele e ele vai para o inferno de barriga cheia. Vai gordo para o inferno. É verdade. E aí a igreja fala, nossa, isso sim é cristianismo. Que a igreja construiu casas lá para os pobres, isso sim que é igreja. Não, querido, igreja, isso não precisa ser igreja para fazer. Isso qualquer organização não cristã pode fazer. A diferença da igreja é que a igreja não olha só para as coisas desta terra. Não adianta você dar cestas básicas e não pregar o Evangelho às pessoas. Nós tivemos uma casa uma vez para moradores de rua. Até hoje nós trabalhamos com moradores de rua. Os irmãos trabalham com isso, mas nós tivemos uma casa para moradores de rua. Que nós sustentávamos a casa. Nós mantínhamos obreiros na casa, nós recebíamos pessoas lá, tomavam banho e tal. Só tinha uma coisa, não poderia falar a palavra Jesus lá dentro. Iam lá as assistentes sociais da prefeitura e se descobrissem que falasse Jesus, ia ser a terceira guerra mundial. Então nós falamos o seguinte, então é melhor vocês cuidem da casa
tá? Vão devolver para vocês e nós vamos usar esse dinheiro para fazer outras coisas, desde que a gente possa falar de Jesus. Porque não adianta a gente dar banho em morador de rua e ele ir limpo para o inferno. Você está me entendendo, meu amado? Agora, hoje em dia, muitos pastores se transformaram em defensores de causas sociais, ao invés de pregar o Evangelho de Cristo. Eles defendem causas sociais, o que é ótimo. Mas você não vai para o céu por defender causas sociais, você não vai para o céu por dar esmola para o pobre, você não vai para o céu por dar cesta básica em igreja, meu amado. Você está me entendendo? Jesus não falou isso daí, olha, ide por todo mundo e construa casa para os pobres, dê cestas básicas. Ótimo, nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, Pedro fala. Mas Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque não existe um outro meio de uma pessoa ser salva. Querido, o ser humano, você é terrível, você nasceu egoísta, e você vai para o inferno sem Jesus. Você pode ser bondoso, não ter matado, não ter roubado, não falar palavrão, obedecer pai e mãe, você vai para o inferno, meu amado. É isso que a Bíblia diz. O problema é que nós achamos que nós somos bonzinhos. Eu sou um bom cara, uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, eu levo minha cesta básica todo mês lá para o asilo, eu vou lá, canto umas músicas lá para os velhinhos. Eu estou indo para o céu, está nada, meu amado, você está enganado. Leia a Bíblia, você está indo para o inferno, fazendo todas as bondades. O único jeito de você ir para o céu é pela fé em Cristo, no sacrifício que Jesus fez na cruz por você, porque lá na cruz Jesus pagou pelos seus pecados, tetelestai. Por isso você vai para o céu. Você não vai para o céu porque Deus é amor, meu amado, embora Ele seja amor. Você não vai para o céu porque Deus ama você, embora Deus ame todas as pessoas, muitas vão para o inferno. Você só vai para o céu por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou o preço por você. Ele morreu no seu lugar. É por isso que você vai para o céu. Quando você crê nisso daí, você recebe a justiça de Deus. E por isso você vai para o céu. Não é porque você faz caridade. Cheio de gente aí se iludindo, se enganando, achando que vai para o céu porque faz caridade. Eles vão tomar maior susto quando eles morrerem, naquele segundo, abrirem os olhos e demônios estarem ao lado deles, levando-os para o inferno. É verdade. Mau obreiro, para mim, é quem não prega a verdade, quem ilude as pessoas, engana as pessoas. Tome cuidado com isso, meu amado. O que eu quero falar para você é que você tem que tomar cuidado com o que você ouve aí na internet, o que você ouve nas redes sociais, o que você ouve nos púlpitos das igrejas. Eu vejo que tem dois lados. Tem o nosso lado, digamos, mais pentecostal, que eu vou te falar. Vocês me convidaram esses dias para uma reunião, aí eu bati o olho e falei, nossa, 95% eu sei mais ou menos. Então, agora tem o outro lado, que se tornou o lado mais tradicional, que muitas vezes tem se transformado apenas em defensores de causas sociais. Defensores de causas sociais. Para eles não pregam contra pecado nenhum. Eles não falam que ninguém precisa se arrepender dos seus pecados. O camarada fica lá dentro da igreja, lá, do mesmo jeito que entrou. Olha, você vai conhecer a árvore pelo seu fruto. Eu vou dizer para você, Jesus falou isso daí. Evidentemente que, por quê? Porque não pode um abrolho, ele fala, não pode um espinheiro produzir fruto. Não pode uma árvore má produzir fruto bom. Você conhece, é óbvio que muitas vezes você não vai conhecer a árvore olhando de longe. Qual é a influência que esses líderes estão exercendo sobre a vida das pessoas? As pessoas que frequentam esta igreja, a vida delas está mudando para melhor. Elas estão crescendo na fé, estão crescendo em santidade, estão crescendo em piedade, estão amando mais a Jesus, e isto é fruto. Se a igreja é apenas um clube social,
Legal, todo mundo vai lá, canta música bonita, ouve uma exposição bíblica, e a vida continua do mesmo jeito. Os namorados saem daqui, vão para um motel do mesmo jeito, que não tem problema nenhum, que é tudo normal, e o rapaz continua namorando o rapaz, a menina continua namorando a menina, que não tem normal, nós estamos em outros tempos. Queridos, não é isso que a Bíblia fala. Pastor tem que pregar a verdade, seja o que for. Eu fico espantado em ver hoje cristãos defendendo mentiras. E defendendo coisas que a Bíblia é contrária. Eles estão dizendo que Deus está errado. Só para acomodar o pecado de algumas pessoas, não se prega a verdade com medo de perder membros. Queridos, a gente não está aqui, eu não estou aqui para ganhar membros. Noé pregou 120 anos lá, ninguém se converteu além da sua família. E ele pregou o que era para pregar. Então, queridos, não é a gente, é o que eu sempre falo, a gente acha que sucesso é quantidade. Jesus, ele pregou para multidões, ele curou multidões, milhares de pessoas. Quando ele multiplicou os pães, haviam ali 2 vezes, né? Uma vez, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mulheres sempre têm muito mais do que homem, e criança era uma tribo que eles tinham de filhos. Não eram 2 filhos, eram 12, 20. Havia ali na multiplicação talvez umas 35.000 pessoas. Quantos haviam no dia de Pentecostes? 120. E os outros? Cadê aquele povão que foi curado? A multidão toda. Onde estava a multidão para defender Jesus lá na crucificação? De ninguém não, até os discípulos saíram fora. Então, meu amado, não é questão de números não. Então, olha, ele diz aqui, tome cuidado com os maus obreiros. Cuidado com os maus obreiros, com a influência errada que eles podem exercer na vida das pessoas. Querido, cuidado com essas coisas aí, que tudo hoje envolve dinheiro na igreja. Querido, mas eu vou dizer para você, eu não preciso ungir chave de nada. Onde eu entro é abençoado. É a chave da minha casa que vai trazer a presença de Deus lá na minha casa. Ou a chave do meu carro que vai me livrar de acidente. Quem me livra de acidente é o Senhor. Você me entende, meu amado? A igreja evangélica, ela vai criando um monte de penduricalhos, né? Um monte de coisinhas e acrescentando a sua fé. A gente não tem trevo de 4 folhas, a gente não tem nada disso daí, mas a gente acaba tendo algumas coisinhas para nos dar sorte na vida, né? Como se o Senhor não fosse suficiente para nós. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, lá em Deuteronômio 28, que eu já falei tantas e tantas vezes, se atentamente obedecerdes a voz do Senhor, todas estas bênçãos seguirão você e te alcançarão. E aí dá uma relação de bênçãos. O que está dizendo ali? Não está falando que você precisa pegar a fila da bênção. Não está dizendo que você para prosperar, precisa levar a caneta da glória. Você não precisa levar flor ungida para afugentar os demônios dentro da tua casa. O Salmo 91 diz assim, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se você teme a Deus, não chega maldição na minha casa, meu amado. Na minha tenda, na minha casa, onde eles moravam. Eu não preciso levar uma rosa e pagar R$200, R$500 numa rosa para espantar os demônios da minha casa. Incrível, está assim de irmãozinhos que são enganados por esse tipo de coisa e acham que aquilo é a salvação da vida delas. Levam para sua casa, compram nas igrejas. Querido, não faça isso. Eu estou aqui para falar para você que isso é uma besteira, uma bobagem, sem medo de errar, uma besteira. Você não precisa disso. O que você precisa é obedecer a palavra de Deus. E a bênção vai correr atrás da tua vida. Se você for fiel a Deus com o seu dinheiro, sim. Se você administrar direito, se você trabalhar, porque também a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso, né? A mão diligente prosperará. Se você trabalhar com diligência, se você acudir o necessitado, que a Bíblia nos ensina a dar aos pobres, porque você quando dá aos pobres, você empresta para Deus e Deus lhe pagará o seu benefício. Houve uma época na igreja que se vendiam indulgências. Isso fez com que Martinho Lutero se revoltasse contra aquilo e outros pregadores se revoltassem contra aquilo. O que eram as indulgências?
Havia um homem chamado Tetzel que ele dizia o seguinte: olha, cada moeda que cai no cofre da igreja é uma alma que pula do purgatório para o céu. Então você quer levar os teus parentes que já morreram para o céu, você deposita uma oferta na igreja e a alma deles vai pular do purgatório e vai para o céu. Ou então você compre alguma coisa. Olha, está aqui um pedacinho da cruz de Cristo. Aqui está um osso, é um osso lá que eles pegaram da galinha lá. Aqui está um osso, esse pedacinho de osso é uma fagulha de um osso dos apóstolos. Você vai comprar isso daqui e levar para a tua casa. Você vai ser abençoado por causa disso. As indulgências, eles vendiam indulgências. A igreja ficou rica por causa das indulgências. Hoje a gente continua vendendo indulgências nas igrejas evangélicas. Continua vendendo indulgências. Eleva isso para casa, R$20, eleva aquilo, R$50, leva aquilo lá, é R$200, é o envelope da bênção daqui, dali. Paulo ele até fala aqui, olha, bem que eu poderia confiar na minha carne, porque se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, como todo judeu era circuncidado ao 8º dia. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, Saul. Eu sou da tribo do primeiro rei de Israel. Hebreus de hebreus, não tem mistura no meu sangue não. A minha mãe era hebreia, meu pai era hebreu, meu avô era hebreu, minha avó era hebreu, meu bisavô era hebreu, minha bisavó era hebreia, meu trisavô era hebreu, minha trisavó era hebreia, meu tataravô era hebreu. Eu sou hebreu de hebreus, não tem mistura não. Italiano com português, nada disso, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu, a seita mais rígida de Israel. Jejuavam 2 vezes por semana, davam dízimo até das mínimas coisas que eles ganhavam. Eles praticavam o judaísmo, praticavam o Velho Testamento. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja, porque eu achava que eles estavam errados. Eu quis acabar com esse pessoal do caminho aí. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Você pode falar isso, olha, quanto à justiça que estava na lei, eu obedecia, era irrepreensível. Eu poderia me gabar e confiar na carne. Mas ele fala o seguinte, mas o que para mim era lucro, eu considerei tudo perda, por causa de Jesus, por causa de Cristo. Cuidado para não apoiar-se na sua carne, nas suas obras, nos seus feitos, na sua bondade. Você não é salvo por nenhuma destas coisas, você é salvo exclusivamente pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que não existe outro caminho a não ser através de Cristo. Pastor, e o índio que está lá na floresta e que nunca ouviu o evangelho? Por isso que ele mandou eu e você ir lá e pregar o evangelho para ele. Por isso que alguém veio para o Brasil e pregou o evangelho para a gente. A Bíblia é clara. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Ninguém vai ao Pai. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Maomé é um caminho. Não, Jesus não falou isso. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus contou aquela parábola do homem que tinha lá os seus celeiros. E ele, naquele ano, ele colheu em abundância. Ele falou, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus bens, eu vou derrubar esses celeiros, eu vou fazer celeiros maiores. E ali eu vou guardar tudo que eu colhi. E eu vou falar à minha alma, alma, você tem abundância, descansa, come, bebe, regala-te. Mas naquela noite uma voz iria falar para ele, tolo, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. O que adianta? O que adianta? Você pode achar que você está ganhando, está perdendo. As pessoas têm a mania de achar que as recompensas da terra vão ser levadas para o céu. Nada contra. Isso aí não vale nada lá no céu. Está cheio de gente que nunca ganhou placa nenhuma de nada e vai entrar primeiro. Você vai estar lá no fim da fila. Ainda bem que você ainda vai estar no fim da fila. Tem alguns que acham que vão estar no fim da fila e nem na fila vão estar. Paulo falou que eu achava que era ganho.
Jesus falou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que você daria em troca pela tua alma? O que adianta? Paulo está dizendo aqui alguns cuidados que eu e você precisamos tomar, meu amado. Precisamos tomar cuidado de não perdermos a nossa alegria por causa das circunstâncias. Temos que tomar cuidado com os maus obreiros que querem roubar a tua fé, enganar você, e você acha que está indo para o céu e está indo para o inferno. São ovelhas enganadas, são enganadas por lobos em pele de ovelha. Você acha que são ovelhas, e às vezes são lobos roubadores da sua alma, estão roubando a tua piedade, a tua santidade. Cuidado com esses maus obreiros. Nós somos a circuncisão. Religiosidade é interna, não é externa. Não é o que você veste, não é o estilo de cabelo que você corta. As pessoas criam tantas barreiras humanas. Cuidado com você fazer do exterior a tua religiosidade, e não limpar o interior, que é o teu coração. Porque Deus não olha para a tua aparência, Deus olha para o que está dentro de você. E por último, cuidado para não achar que o ganho é ganho, porque talvez o ganho pode ser perda no final das coisas, no final da história da sua vida, meu amado. Cuidado com essas coisas, para que você viva uma vida cristã vitoriosa, que é o que Deus quer, vencedora. Vencedor não é só ter coisas materiais, embora Deus queira nos abençoar. Camarada se converte, ele larga de fumar, ele larga de ficar gastando dinheiro dele na bebida, no bar, tudo isso daí. Ele começa a prosperar, começa a guardar um dinheirinho, compra uma roupinha melhor para ir para a igreja, para ir para o culto. Aí Deus começa a abençoar, ele andava a pé, ele compra uma bicicleta. Aí ele começa a aprender a lidar com o dinheiro, porque a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Aí ele começa a saber lidar um pouco com o dinheiro, a guardar. Olha para a formiga, que no verão ela prepara a sua comida para o inverno, porque o inverno vai chegar. Aí ele fala: poxa vida, então eu também, como a formiga, vou pegar folhinha e vou guardar, enquanto eu tenho o verão, está tudo bem, eu vou guardar uma folhinha por semana, para que quando o inverno chegar, eu tenha um monte de folhinha guardada. E aí ele começa a aprender princípios da Bíblia. Ele ganha R$1.000, ele pega lá todo mês R$30, R$20 por mês, porque a Bíblia ensina isso. Ele pega e guarda num cantinho lá. É 20 esse mês, 20 o mês que vem, 20 o outro mês, 20 o outro mês. Aí de 1.000 ele passa a ganhar 1.500, aí ele passa para 40, aí ele guarda 40 esse mês, 40 outro mês, 40 outro mês. E assim vai indo. Quando o inverno chegar, ele vai olhar lá a aplicação financeira dele e falar: oh, glória a Deus. Ele não vai correr na igreja pedir oração para Deus livrar ele das dívidas, porque ele aprendeu a Bíblia, que cristão não faz dívidas, não fica fazendo dívida, porque a dívida é uma escravidão. Tem gente que tudo faz dívida. Tudo bem, tem coisas que às vezes você não consegue comprar à vista, né? Você vai comprar uma casa, você financia a casa, mas tem gente que é viciada em comprar tudo para pagar depois. Aí vem um momento difícil e ele fica com a corda no pescoço. Queridos, a Bíblia nos dá orientação sobre todas as áreas da nossa vida. Só você obedecer que você vai ser próspero em tudo que você fizer. Amém?